Dando continuidade ao nosso estudo, a mente, como o cérebro pensa. O cérebro como máquina de pensar. Entendendo. Como nós já falamos antes, os antigos filósofos gregos, eles estavam mais preocupados em entender como a mente, como a alma, percebe o meio ambiente. E eles criaram esse conceito dos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato, paladar. Como já falamos também, hoje nós sabemos que os sentidos são muito mais do que esses 5. Posteriormente, aparece Platão, um dos maiores filósofos gregos. É claro que ele também estava preocupado em entender como a mente, como a alma percebia o exterior através dos sentidos. E de acordo com o Platão, esta informação era gravada na memória como imagens semelhantes a blocos de cera. Isso no conceito dele. É claro que isso não é verdade, não é real, mas ele imaginava que sim. E daí também vem a palavra informar, do latim informare. In quer dizer para dentro. Formare é forma mesmo. Então, informar é dar forma dentro, é colocar algo dentro da cabeça em forma de pequenos blocos de cera. Mais tarde, um discípulo de Platão chamado Aristóteles, ele já não entendia que as imagens eram semelhantes a pequenos blocos de cera. Ele entendia que as imagens eram armazenadas através de imagens mentais, de objetos mentais. E mais do que isso, ele foi mais além. Para ele, as imagens mentais não são formadas apenas através daquilo que a mente, que a alma percebe através dos sentidos, percebe do meio ambiente. Aristóteles entendia que a própria imaginação da pessoa poderia criar imagens mentais, o que é uma verdade. Após Aristóteles, durante toda a Antiguidade, Idade Média e até mesmo no início do século XX, não havia muita contestação sobre esse conceito de imagens mentais, embora ninguém soubesse exatamente o que viria a ser uma imagem mental. No início do século XX, nas décadas de 20, 30, 40, com o predomínio da psicologia behaviorista lá nos Estados Unidos, o behaviorismo negava completamente a própria existência de mente. E, consequentemente, se não existe mente, também não existem imagens mentais. Então, para o behaviorismo, nada disso existia, nem mente, nem imagens mentais. Porém, esse conceito do behaviorismo sofreria uma forte crítica. Em 1971, um pesquisador por nome Alan Paivio comprovou a existência das imagens mentais pesquisando pilotos de aviões a jato inicialmente. Ele observava o seguinte: um avião a jato voa numa velocidade muito grande. O piloto tem que ser treinado, retreinado, condicionado a ver os seus controles do avião, mesmo sem olhar para eles. Saber estender a mão no lugar correto. Então, a imagem do painel e a imagem também que se forma através do vidro na frente do piloto, na realidade são verdadeiras imagens mentais. Posteriormente, Alan Paivio descobriu que essas imagens mentais não ocorriam só com pilotos altamente treinados, ocorriam também com motoristas de caminhão,
porque eles tinham que reagir em momentos, às vezes, de um acidente. Ocorriam também controladores de tráfego aéreo, que eram obrigados a memorizar na mente a posição de vários aviões ao mesmo tempo. Observou que isso ocorria também em cirurgiões, que tinham que fazer cirurgias e tinham que ter memorizado na cabeça os vários órgãos, vasos sanguíneos, nervos e assim por diante. E ele viu que outros profissionais também poderiam exigir, e mais do que isso, ele viu que essas imagens mentais, quanto mais a pessoa tivesse um raciocínio mecânico, quanto mais a pessoa tivesse um raciocínio espacial, mais forte eram as imagens mentais. E ele viu que as imagens eram extremamente importantes para que a pessoa pudesse reagir, principalmente numa condição de tensão, numa condição de emergência. A pessoa deveria ter a imagem, saber aonde tocar, o que fazer, mesmo sem estar olhando para o objeto. Só que ele viu uma coisa: se por um lado as imagens mentais eram extremamente positivas, elas também poderiam levar a pessoa a uma estafa. Se exageradas, elas poderiam complicar a vida da pessoa ao invés de ajudar. Mas, de qualquer modo, quanto mais inteligência mecânica a pessoa tivesse, quanto mais percepção visual a pessoa tivesse, maior era a quantidade de imagens mentais. O problema é que Alan Paiville, ele desmentiu o behaviorismo, mas ele não conseguiu explicar exatamente como ocorriam essas imagens mentais. Em 1982, outro pesquisador, por nome Roger Shepard, ele identificou as áreas 7A e 7B de Brodmann, ou seja, áreas do cérebro, tá? Principalmente também no giro frontal, a parte da frente, tá, do cérebro, o córtex extraestriado, o córtex somatosensorial da mão e o córtex frontal, como sendo os principais centros de formação e armazenamento de imagens mentais. E a descoberta maior é que essas imagens mentais, na realidade, não eram necessariamente imagens e muito menos blocos de cera. Shepard viu que essas imagens mentais não são moldes nem imagens como fotografias, figuras ou quadros, mas sim uma forma de descrição codificada, representacional, armazenada de maneira comprimida e não pictórica, ou seja, não em forma de imagem propriamente dito, nas áreas acima identificadas. Explicando melhor. Quando uma lente de um computador, de uma máquina fotográfica digital, enxerga uma imagem, nós temos que entender que a tela do computador, ela tem várias linhas horizontais e várias linhas verticais. O cruzamento dessa matriz, linhas verticais, linhas horizontais, determinam pequenos pontinhos chamados pixels. Observe o seguinte: imagine uma tela de um computador que tenha mais ou menos 1000 colunas verticais, ou seja, a sua horizontal é de 1000 colunas. Por outro lado, a sua vertical vamos supor que também seja de 1000 linhas verticais, 1000 linhas horizontais localizadas na sua vertical. Observe então, 1000 linhas vezes 1000 linhas daria a intersecção de 1 milhão de pontos. É claro que quanto mais sensível for a tela do computador, ela não terá apenas 1000 linhas e 1000 colunas. Poderá ter muitas dezenas de milhares de linhas, muitas dezenas de milhares de colunas. Em outras palavras, a tela de um computador poderá ter
milhões, bilhões de pontos, pixels. Cada um desses pontos é preparado para enxergar as cores vermelha, verde e azul, em diferentes tonalidades de luminosidade. Ou seja, quando uma lente digital enxerga uma imagem, em cada um desses milhões, talvez bilhões de pontinhos, são colocadas informações em diferentes tonalidades de cores, em diferentes intensidades de luminosidade. Essas informações são devidamente codificadas e enviadas para a memória do computador e ali são armazenadas. Cada um desses pixels corresponde a um registrador na memória. E cada uma das informações, cores, luminosidades, vão para um desses registradores. Ou seja, as informações são codificadas. Uma vez que uma pessoa queira acessar uma informação que está em determinado registrador da memória, a informação dali é mostrada na tela do computador, é uma imagem. O nosso cérebro trabalha da mesma maneira, armazena as informações, só que de uma maneira totalmente diferente. Em primeiro lugar, quando nós enxergamos uma imagem, alguns milhões de terminações nervosas nos olhos enxergam só a forma da imagem. Outros bilhões de terminações estão preocupados em identificar a largura. Outros bilhões identificam a altura. Outros bilhões identificam a profundidade da imagem. Outros bilhões identificam a distância da imagem em relação à tela ou em relação à lente observadora. Outros milhões de terminações nervosas procuram identificar também se aquele objeto tem temperatura. Também identificam a temperatura do objeto. Identificam se aquele objeto realiza movimento. Identificam 3 cores básicas, vermelho, verde e azul. Identificam a luminosidade. Reparem que essas informações chegam lá no lobo occipital, chamado área de projeção primária, pegam essas informações separadas, altura, largura, profundidade, distância, temperatura, movimento, forma, cor vermelha, cor azul, cor verde, luminosidade, e essas informações chegam até o lobo occipital de maneira separada. Cada terminaçãozinha nervosa manda um tipo de informação. E repare que o mesmo tipo de informação não chega só por uma única terminação nervosa, e sim por milhares, podemos dizer até milhões de terminações nervosas. Essas informações, uma vez identificadas, são transferidas para uma área do cérebro chamada área de associação secundária, aonde essas imagens são combinadas, formando na cabeça uma imagem aproximada, resultante da combinação daqueles milhões, talvez bilhões de informações que chegaram. E mais do que isso, vão ainda para uma área cerebral chamada área de associação terciária, aonde aquela imagem pode ser associada a alguma experiência agradável ou desagradável na vida da própria pessoa. Ou seja, aquela imagem ela não é percebida como ela realmente é. Ela é percebida como a pessoa está preparada para perceber aquela imagem. Uma vez feito isso, aquela imagem é armazenada em diferentes conexões neurais, como se fossem os registradores de um computador. Só que o computador,
ele trabalha com apenas 3 níveis lógicos, ou nível 0, ou nível 1, ou um terceiro estado, que nós chamamos tree state, que poderia ser nem nível 0, nem nível 1, ou poderia ser nível 0 ou nível 1, de acordo com o tipo de lógica, de acordo com o tipo de processamento que o computador está realizando. O cérebro, além de ter os registradores como os registradores de um computador, mas as informações são armazenadas através de neurotransmissores. Existem mais de 150 tipos de neurotransmissores diferentes. Ou seja, enquanto num computador uma informação qualquer é decomposta em milhões, talvez bilhões de dados, no cérebro humano essa mesma informação é decomposta em milhões, bilhões, talvez trilhões de dados, porque o sistema nervoso é muito mais complexo. Agora, o curioso: quando a pessoa acessa tais áreas de armazenamento, a informação é direcionada para áreas da memória conhecidas como áreas retinotopicais, onde esse monte de dados ele é cruzado, ele é juntado e formam verdadeiros mapas bidirecionais. Bidirecionais como se fosse uma matriz, com os eixos X e Y, ou seja, horizontal e vertical, formando as imagens que nós estamos vendo. Ao mesmo tempo que são mapas bidirecionais, eles também dão uma noção de profundidade. Então, nós poderemos dizer que são mapas tridimensionais e não bidirecionais. Ou seja, a pessoa vê o que está na sua memória visual. E mais do que isso, através da imaginação, a pessoa pode criar novas imagens visuais. Então, o sistema nervoso é muito mais complexo em armazenar tais informações.